Esse vídeo aqui é um guia completo para você entrar no mundo dos investimentos em ETFs. Você quer aprender a ganhar dinheiro investindo em ETF? Nesse vídeo eu vou te explicar o que são os ETFs, também vou te mostrar algumas ferramentas para você aprender a selecionar, e analisar os melhores ETFs e poder fazer isso por conta própria. Olha, o vídeo está tão completo, vamos fazer o seguinte, deixa eu te mostrar a agenda nossa de conteúdo. Olha só, eu vou te explicar primeiro o que são os ETFs, depois vou te mostrar a diferença entre gestão ativa e gestão passiva. 3, vou te mostrar como escolher os melhores ETFs, vou te mostrar as ferramentas para você descobrir quais são esses melhores ETFs. ETFs distribuem dividendos, é o nosso 4º item aqui da pauta. O 5º é como ganhar dinheiro com ETFs. O 6º, tributação sobre os ETFs. E 7º, vantagens e desvantagens. Vamos analisar tudo. Será que no final das contas vale a pena ou não investir em ETFs? Eu vou te explicar tudo isso, mostrando a diferença dos ETFs aqui no Brasil, dos ETFs lá no exterior, as ferramentas para você escolher os melhores ETFs aqui no Brasil e também lá em uma conta no exterior, caso você prefira investir nos ETFs internacionais. Vamos fazer o seguinte, vamos para o conteúdo? Mas antes de entrar aqui no conteúdo, a única coisa que eu te peço, sempre a única coisa que eu te peço, é que você se inscreva no canal, não custa nada. Você sabe que meus conteúdos aqui são muito ricos em informações, em estudos, então eu entrego um bom conteúdo e a única coisa que eu te peço é para você se inscrever no canal. Aperta esse botãozinho, se inscreva no canal e deixa também o seu like. Já deixa o seu like. Se você não gostar, achar que o conteúdo não merece, tira o like, tudo bem, sem problema nenhum. Mas se você começar a assistir o vídeo aqui, é possível que você se esqueça de deixar o like. Deixa o like, se não gostar, dá um dislike, tudo bem, sem problema nenhum. Beleza? Então, sem mais delongas, bora para o conteúdo. Bora começar então explicando o que são os ETFs. E aí, imagina o seguinte, que o ETF é como se fosse uma cesta e dentro dessa cesta tivessem vários ativos, um conjunto de ativos. Mas para o gestor que seleciona esses ativos, ele tem critérios pré-estabelecidos. Ele não pode simplesmente, aleatoriamente, sair escolhendo qualquer ativo para colocar ali dentro daquela cesta. Os ETFs ficaram muito conhecidos, principalmente aqueles que seguem índices. E agora fica mais clara a explicação. Imagine um ETF que vai seguir o índice Ibovespa. O gestor desse ETF vai selecionar exatamente as mesmas ações, com as mesmas proporções, as mesmas quantidades que estão dentro do índice Ibovespa. Ele vai replicar, vai simplesmente espelhar a carteira que está dentro do índice Ibovespa e colocar dentro dessa cesta do ETF. Simples assim, quando se trata de um ETF que segue o índice. A mesma coisa, um ETF que vai seguir o índice S&P 500, que é o índice das 500 maiores empresas americanas, ele vai olhar para o índice, vai ver quais são os ativos que estão lá dentro do índice e vai espelhar, vai literalmente copiar os mesmos ativos que estão ali dentro daquele índice e colocar aqui dentro dessa cesta, de modo que ele vai ter o mesmo desempenho de retorno deste ETF, o mesmo desempenho do índice de referência, no caso aqui desse exemplo, o índice S&P 500. Mas não existem só ETFs de índices, existem ETFs de ações que seguem, por exemplo, ações, colocam lá dentro dessa cesta só ações de tecnologia, ações do setor financeiro, ações de determinados países, por exemplo, ações de empresas alemãs. Você quer comprar um ETF que segue as maiores empresas alemãs, têm um ETF disso. ETFs de moedas, ETFs de criptomoedas, ETFs de commodity. E aí, a mente dos participantes do mercado financeiro é muito fértil para criar produtos, para criar ETFs. Existem ETFs de tudo que você pensar e imaginar. A sigla ETF significa Exchange Traded Fund, que nada mais é do que fundos negociáveis em bolsa. Para você comprar um ETF, diferente daqueles fundos que são os fundos abertos, que o gestor abre em determinados períodos para captação ou pode fechar, e aí você vê lá na sua corretora, às vezes está com um cadeadinho fechado, você não consegue aplicar em determinados fundos, e você às vezes não consegue nem resgatar quando você tem uma aplicação, e a gente chama isso de mercado de balcão. Diferente desses fundos aqui, os ETFs são negociados lá no home broker. Da mesma forma que você dá uma ordem para comprar uma ação, um fundo imobiliário, da mesma forma você vai lá no home broker da sua corretora, seja a sua corretora no Brasil ou no exterior, você vai dar uma ordem e vai sim comprar ou vender um ETF. Por isso que ele é chamado de
fundo negociável em bolsa para se diferenciar daqueles fundos abertos. Os ETFs são fundos fechados. Fundos fechados não abrem, não fecha para captação, ele está sempre fechado. E quem investe nas cotas pode chegar em qualquer tempo, a qualquer momento, e dar ordem de compra ou de venda das suas cotas no home broker, pelo home broker. Então, essa são um pouco das explicações do ETF e a gente chega num segundo ponto, num segundo momento, que é justamente gestão ativa e gestão passiva. Como eu falei nos exemplos aqui do ETF que segue o índice Ibovespa ou que segue o índice SP500, são ETFs de gestão passiva, porque o gestor tem que exclusivamente seguir a carteira do índice e ele não precisa superar o índice, ele basta ter a mesma performance do índice, ou seja, a gestão é passiva. Ele não precisa ter uma grande equipe de research, de análise, para escolher os melhores ativos e tentar superar o índice. Não, a ideia não é superar, é seguir passivamente o índice. Mas existem sim, ao contrário do que muitos têm conhecimento, existem sim os ETFs que têm gestão ativa. Não é tão comum, porque os ETFs ficaram principalmente conhecidos por fazer uma gestão passiva e por isso cobrarem taxas de administração muito menor. Haja vista que o gestor não precisa ter todo aquele investimento em equipes, em análise, basta ele copiar a carteira do índice. Ficou bastante conhecido pela gestão passiva, mas existem sim fundos, ETFs de gestão ativa que tentam superar os índices de referência e eu vou mostrar um pouquinho mais à frente. Então, essa é a diferença também de gestão ativa e gestão passiva. Agora eu vou te mostrar como você pode escolher os melhores ETFs. Vou te mostrar duas ferramentas. Com essas ferramentas você vai conseguir encontrar todas as informações que você precisa para investir em ETF, gestor, taxa de administração, retorno histórico, a cesta de ativos que o ETF investe, fazer comparações entre diferentes ETFs. Eu vou te mostrar uma ferramenta brasileira para você que investe em ETFs que pela sua corretora brasileira não quer ou ainda não faz investimentos internacionais por uma corretora internacional. E a segunda ferramenta, que é justamente para quem já tem uma corretora no exterior, já abriu conta em uma corretora no exterior e prefere investir em ETFs internacionais. Vamos lá, vamos fazer o seguinte, vem comigo aqui para a tela, vou colocar o óculos aqui para enxergar melhor. E a primeira ferramenta para quem vai investir aqui pelo Brasil é esse site aqui, etfsbrasil.com.br, e aqui logo de cara tem um simulador de portfólio, rankings, comparador de ativos, artigos, você rola mais um pouquinho aqui para baixo. Se você já souber o ticker do ETF que você quer obter mais informações, você pode digitar aqui e buscar. Mas imagina o seguinte, imagina que você não conhece ainda os ETFs que tem disponível no mercado e que você queira investir em um ETF de ações internacionais. Você tem a sua conta aqui no Brasil, na sua corretora no Brasil, e quer se expor a um ETF que vai seguir, por exemplo, o índice SP500 das 500 maiores empresas americanas. E aí você pode vir aqui em ações internacionais, vai clicar, fazer esse filtro aqui, e para você filtrar, eu te aconselho o seguinte, você vai ver que tem várias informações aqui em cima, ó. Ticker, resumo, provedor do índice, retorno de 30 dias, retorno no ano, retorno de 12 meses, cotação, patrimônio líquido, número de cotistas, negociação diária, taxa de administração total. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um filtro aqui buscando os maiores, aqueles maiores ETFs que investem em ações internacionais. Então, nós encontramos o IVVB11, que replica o índice SP500, e o SPX, que também acompanha o índice SP500. Aquele que me trouxer o melhor resultado, aquele que tiver as menores taxas, será o que eu vou escolher para seguir aqui o índice SP500 e ter uma exposição na minha carteira brasileira ativos internacionais. Se eu quiser saber mais informações sobre o IVVB11, eu posso vir aqui e clicar aqui em cima. Vai abrir uma outra aba aqui, vai abrir uma outra aba com várias informações. O IVVB11, o nome do fundo, patrimônio líquido, negociação diária, taxa de administração, número de cotistas, quem é o gestor do fundo. E aqui várias informações, você pode ler várias explicações, o que é o índice SP500, ETF IVVB11, existem outros parecidos, vai fazer aqui algumas comparações. Bastante informações aqui, retorno histórico, retorno aqui por mês, por ano. O que tem na composição deste fundo aqui, Gabriel, mas não tem as ações americanas? É porque esse ETF aqui, ele compra as cotas do IVV lá dos Estados Unidos. Por isso que investir lá em uma corretora exterior, no exterior, direto nos ETFs por lá,
provavelmente, na maior parte das vezes, você vai pagar a taxa de administração menor. Então, esse ETF VVB11 compra cotas do ETF IVV, que é negociado lá no exterior. E aqui traz mais alguns índices e você pode analisar com calma. Mas imagina que eu queira comparar o IVVB11 com SPXI11. Eu venho aqui nessa aba, clico aqui em comparar, e aperto aqui em comparar. O site já vai me fazer um filtro, né? Vai demorar um pouquinho para carregar e vai carregar as informações, né? Eu sei aqui de cara que o IVVB11 tem uma taxa de 0,23, o SPXI11 tem de 0,21. Eu posso analisar o histórico aqui de retorno, histórico aqui de rentabilidade por mês, enfim, várias informações e aí decidir qual eu quero investir. E assim você poderia fazer vários outros filtros aqui, né, por ações nacionais, índices que vão, ETFs que vão seguir índices de empresas brasileiras, como o índice Bovespa, o IDIV, o índice Small Caps, enfim, renda fixa. Eu já falei sobre também aqui no site, aqui no canal, sobre ETFs de renda fixa. Vou deixar inclusive até um vídeo aqui que eu falo sobre o IMAB11 e o IRFM11. São dois vídeos de ETFs de renda fixa, onde eu analiso dois ETFs de renda fixa brasileira. Tá? Legal. Entendeu a lógica? Agora eu vou te falar sobre essa outra ferramenta para quem quer descobrir e buscar informações, né, de ETFs no exterior, caso você tenha uma conta em uma corretora no exterior. Você pode vir aqui e você vai perceber que o site está em inglês, né? E você pode vir aqui, inclusive, no início, ó, e traduzir tudo para português. Agora, tem umas traduções que são terríveis, tá? Pode vir em ferramentas aqui, apertar. A questão é que tem algumas ferramentas aqui que são pagas. Por exemplo, o comparador de ETFs, se eu clicar aqui, ele vai pedir para eu, né, cadastrar aqui e comprar um plano. Mas esse rastreador de ETFs é gratuito. E aí eu posso vir aqui e também fazer aquelas brincadeiras, né? Classificação. E aqui traz a questão do problema da tradução, tá? Equidade. Isso aqui é equity, né? Tá horrível. Equity é ações, né? Então é o termo utilizado para ações lá nos Estados Unidos. Então, equity, né? Então, eu vou deixar aqui em português, mas você sabe que essa equidade aqui são as ações americanas. Pode selecionar, né, renda fixa, commodity, moedas, por localização também, né? Eu quero um ETF que investe em ativos lá na Europa, um ETF que investe em ativos lá no Japão, né? Aí você vai buscar na China, tem de tudo. Análises aqui também, você pode, né, buscar por característica. Lembra que eu falei que existem ETFs ativos? Você pode clicar aqui e vai descobrir ETFs ativos, né, que tem gestão ativa. Enfim, aqui tem uma enorme quantidade de coisas para explorar. Imagina que a gente queira explorar, então, aqui as ações americanas. Eu vou separar novamente aqui por patrimônio, AUM, Asset Under Management, ou seja, a gestão, né? Fiz um filtro aqui, achei os ativos, e aqui, novamente, deixa eu passar para inglês, porque tá terrível essa tradução ali do SPY, né, para traduzir como espião, mas o nome é SPY. Ele vai seguir o índice SP500, ó, esses dois aqui, ó, o SPY segue o índice SP500, o VO segue o índice SP500, o IVVB11 também segue o índice SP500. Você perceba que temos três opções aqui, você pode clicar em cada em alguma dessas daqui. Você não vai conseguir fazer comparações, como eu falei, né, a menos que você tenha plano pago. E aqui você vai obter várias informações, né? Aqui embaixo tem uma descrição interessante, ó. IVVB11 rastreia um índice ponderado por capitalização de mercado de ações de grande e média capitalização nos Estados Unidos, selecionados pelo comitê do S&P. E aqui vai ter várias abas laterais aqui que você pode explorar, né? Desempenho, participações, negociabilidade, enfim. Aqui é um universo para você explorar. Inclusive, eu já fiz também aqui no canal 2 vídeos falando sobre ETFs internacionais. Eu vou deixar aqui ao lado um sobre a forma que você pode investir nas maiores empresas americanas e também um outro vídeo onde eu mostrei um ETF que você pode investir nas maiores empresas de tecnologia do mundo. Bora agora para o nosso próximo tópico. ETF distribui dividendo? Olha só, nós temos ETFs que distribuem dividendos e ETFs que não distribuem dividendos. Você vai precisar pesquisar para saber se o ETF que você quer comprar distribui ou não. No Brasil, até janeiro de 2023, os ETFs não distribuíam dividendos. A partir dessa data, permitiu-se, né, a distribuição de dividendos pelos ETFs. Lá fora, vários ETFs, boa parte dos ETFs, distribuem sim dividendos. Eu vou te mostrar dois exemplos agora. Um de ETF brasileiro, o DIVD11, esse daqui. A informação
quando eu venho aqui naquela ferramenta que eu te mostrei, ele fala, ó, o Divid 11 pode distribuir dividendos periodicamente. Aí você vai pesquisar aqui e ver quanto ele está distribuindo. E nós temos o outro aqui, aquele gringo, né? O SPY, o SPY, né? O SPY, ele está informando aqui em holding, nessa parte, ele está informando que paga dividend yield 1,38% ao ano. Então, é isso. Agora, Gabriel, então quer dizer que é sempre melhor eu comprar ou buscar ETFs que pagam dividendos, é muito melhor. Não necessariamente. Os dividendos que não são distribuídos pelo gestor do ETF, cai lá na conta do ETF. E o gestor do fundo vai reaplicar aquele dinheiro, aumentando ali o retorno do ETF, né? Um montante ali que ele faz a gestão e valorizando a cota do ETF. Então, a diferença é que ele vai distribuir para o sócio, né, para o cotista, e o cotista faz o que quiser, e o outro ele vai ficar no fundo, gerando ali, multiplicando o capital e aumentando o valor da cota. E aí nós passamos para a próxima questão, para o próximo tópico, que é como ganhar dinheiro com ETF. Como que a gente ganha dinheiro? Simples, a gente ganha dinheiro com ganho de capital. Eu comprei algo por 80 e vou vender por 100, né? Eu ganhei 20. Então, esse foi o meu ganho de capital. E você pode ganhar também com o recebimento de dividendos. Se o ETF está te pagando dividendos, você pode ter também mais uma fonte de receita, que são justamente os dividendos. Bora falar agora sobre tributação dos ETFs, que você precisa fazer para não ter problema com o leão, não ter problema com a Receita Federal. Qual é a tributação incidente sobre os ETFs? Vamos lá, a gente tem que pagar 15% sobre o ganho de capital, ou seja, sobre aquilo que a gente ganha quando a gente vende em relação do valor que a gente comprou. Então, para dar exemplo aqui, imagina que você comprou por 80 e vendeu por 100. Então, você ganhou R$20. Sobre esses R$20, você, né, por cota, você vai ter que pagar o imposto de renda de 15%. Como que você vai fazer isso? Você vai emitir uma DARF, um documento de arrecadação fiscal federal. Você vai pegar aquela DARF e o vencimento, né, dessa DARF vai ser até o último dia do mês subsequente. Então, se você fez uma venda agora em janeiro, independente do dia, pode ser no começo do mês ou no final do mês, você vai ter que pagar, você vai ter que recolher o valor dessa DARF até o último dia do mês de fevereiro, né, o último dia do mês subsequente. Pronto, beleza, pagou os 15% do ganho de capital. Está resolvido? Não. Quando chegar a época da declaração de imposto de renda, você vai precisar informar a posição de todos os ETFs que você tinha ali na sua carteira de investimentos. Né? Todos os ETFs que você tinha, informar pelo custo médio de aquisição. Né? Qual foi o preço médio ali que você comprou esses ETFs, a cota desses ETFs. Informar tudinho ali, porque a Receita quer acompanhar para ver quando você vender, você está apurando o ganho de capital. Beleza? E os dividendos? Eu não pago porque dividendos são isentos? Beleza, dividendos são isentos, é verdade. Mas você precisa declarar na sua declaração anual de ajuste que você recebeu dividendos e de quais foram os ETFs. Aí fica tudo certinho, beleza? Mesmo não pagando, você precisa informar a Receita Federal. Da onde veio a sua receita, você vai declarar lá com receitas isentas. Beleza. Agora, vamos e venhamos. Se você não quiser ter todo esse trabalho de selecionar os ETFs, os melhores, estudar mercado, saber como, né, fazer uma boa diversificação dos seus ativos. Se você não tem tempo, não quer, não gosta, ou não está entendendo, ou precisa de uma ajuda, de um aconselhamento. Se você não quer ter problema na hora de declarar o seu imposto de renda, é para isso que nós estamos aqui, na Meu Patrimônio. Nós somos uma consultoria de investimentos que não recebe comissão, que trabalhamos de forma alinhada aos seus interesses. Quanto mais você ganha, mais a gente ganha também. Melhor para você e melhor para nós. Existe um alinhamento de interesses, existe total transparência e a gente não é vinculado a nenhum banco. Nós não estamos sentados na cadeira de banco ou de corretora nenhuma. Nós temos a possibilidade de ajudar você em diversos bancos, diversas plataformas, diversas corretoras. Nós estamos sentados ao seu lado. Nós estamos, né, junto com você, como copilotos, junto com você, fazendo a gestão dos seus ativos, a gestão do seu patrimônio. E para você conhecer nosso trabalho, fazer uma análise, uma avaliação da sua carteira totalmente gratuita, eu vou deixar o link para você agendar essa reunião na descrição aqui desse vídeo. Então você vai lá, agenda a sua reunião, não tem problema nenhum, não tem compromisso. Você agenda essa reunião e a gente vai fazer uma avaliação gratuita da sua carteira, beleza? Então, te espero nessa agenda, nessa reunião, para a gente bater um papo. Legal. Agora, por fim, vamos entender, então, as vantagens e desvantagens de você investir em ETFs. Vamos lá. Vantagens. Primeira vantagem é que
diversificação imediata e redução de risco. Essa é uma grande vantagem quando você investe em ETFs, né? Vou até grifar aqui nas minhas anotações. Facilidade de investir em mercados internacionais, sem precisar abrir contas externas, custo geralmente mais baixo, né? Em ETFs passivos, aqueles ETFs que seguem índices, e algumas desvantagens, né? Você não tem controle sobre os ativos individualmente, diferente de quando você monta sua carteira, você seleciona ali, faz o stock picking de acordo com seus critérios. Aqui nos ETFs não, você não vai ter os seus critérios próprios, você vai seguir os critérios do gestor do ETF. Retornos menores quando comparados com ações específicas, caso faça boas escolhas individuais. Isso acontece principalmente aqui no Brasil, que existe ainda uma simetria grande de informações. Lá nos Estados Unidos é possível também você fazer uma boa gestão ativa, selecionando individualmente as ações, mas lá o mercado é mais eficiente e os ETFs funcionam ainda melhores do que aqui no Brasil. E, por fim, né, você tem despesas muito mais baixas quando comparados com investir através de fundos de investimentos, aqueles fundos abertos, né, que tem gestores e tal, que você conhece, que está lá na plataforma da sua corretora. É muito mais barato, muito mais em conta você investir através de ETFs. Agora, que você já entendeu, né, a importância de você ter ETF, você diversificar a sua carteira com bons ETFs, eu quero desejar para você bons investimentos, um grande abraço, até o próximo vídeo e vambora!